noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do programa Superação. E hoje com o tema Como fazer a prevenção de infecção da corrente sanguínea hospitalar. Você sabe, estamos aqui para falar sobre isso com a enfermeira Kátia e o professor e coordenador do MBA CCIH, Antônio Tadeu Fernandes. Boa noite, Kátia. Boa noite, professor Tadeu. Tudo bem? Boa noite, Tamires. Boa noite, Tadeu. Tudo bem? Tudo jóia. Um prazer enorme estar aqui com você e com os internautas. Boa noite, professor Tadeu. Prazer ter você. Tudo bem, um prazer estar com a Kátia aqui para a gente debater um tema tão importante assim como esse. Eu acho que vai ser muito útil aí, né, para todos que estão nos acompanhando via internet. Exatamente. Kátia, primeiramente eu gostaria de pedir para você então se apresentar para quem está te assistindo agora. Lembrando, pessoal, que esse programa está sendo transmitido diretamente no site da CCH, bem como também na TV, no canal do YouTube e nas redes sociais, no Instagram e Facebook, tá? Que é o @mba.cch. Então, Kátia, agora é contigo. Tá, ok. Então, eu sou enfermeira de formação, trabalho há mais de 20 anos no controle de infecção hospitalar. Comecei nessa área por um convite de uma amiga, né, para montar uma comissão de controle de infecção em um hospital privado na época. E eu não tinha nenhum conhecimento, tive que inicialmente ser autodidata, depois estudei muito. O meu primeiro mestre nesse assunto é esse que está sentado hoje de frente para mim e que me convidou para esse chat, que é o Dr. Tadeu. Foi com ele que eu aprendi os primeiros ensinamentos, enfim, sobre controle de infecção. E estou nessa área até hoje. Eu trabalho como consultoria, já fiz consultoria em diversos hospitais da rede privada, já trabalhei com SCH também, controle de infecção na rede pública, já fui docente de universidade, 2 universidades privadas do Rio de Janeiro, na graduação de enfermagem, onde eu lecionava disciplinas de prevenção e controle de infecção e segurança do paciente. Eu fiz minha pós-graduação na Fiocruz, fiz mestrado em epidemiologia de doenças transmissíveis, estudei Acinetobacter pneumoniae multiresistente, num cenário hipotético de UTI. Atualmente eu também participo do corpo editorial do Journal of Infection Control da BIH. Sou colaboradora do site da Associação de Estudos em Controle de Infecção Hospitalar do Rio de Janeiro, a ESIERG. Eu colaboro com a equipe lá no site, postando alguns trabalhos. Enfim, a gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Legal. Então, atualmente faço MBA em Administração e Gestão em Saúde na Fundação Getúlio Vargas. Então a gente vai agregando muitos conhecimentos para conseguir controlar a infecção dentro do hospital. Então, acho que basicamente é isso. Isso aí. A gente já pode começar as perguntas, né? Eu estou até criando o pessoal no Instagram, também no YouTube e no Facebook. E as perguntas e vistos, porque estou fazendo aqui no decorrer do programa, certo? Deixa eu editar um pouco, mas falar sobre isso, um tema interessante, que é o Dia Mundial da Sepse. Qual a importância da Então, vou só comunicar, Tamires, que o som está falhando um pouquinho, então o seu também agora na conexão. Então, se a gente não se entender muito bem entre pergunta e resposta, a gente volta, não tem problema. Você agora me tem Posso só um segundinho rápido, porque no Facebook a gente teve um problema que realmente a conexão está péssima e a gente não conseguiu entrar ao vivo ainda no Facebook. Então era para entrar direto. Mas a gente vai entrar via celular, então, para quem vai nos acompanhar no Facebook, né, vai demorar um pouquinho para começar. Então, migrem ou para o Instagram ou para o canal do YouTube. Mas dentro de uns 5 minutos, a gente vai estar ao vivo também no Facebook. Mas a opção, acho que até a piora na conexão aqui foi um pouco por essa tentativa de colocar também via Facebook. Tá? Mas, desculpa aí. Obrigada, professor Tadeu. Imagina, então, pessoal, quem está nos acompanhando no Facebook vai entrar lá daqui uns minutinhos, né, instantes. No momento a gente está sendo transmitido no YouTube, como também aqui no Instagram, o @mba.cch.
Vamos lá, Kátia. 13 de setembro é o Dia Mundial da Sepse. Qual a importância dessa data? Então, essa data é extremamente relevante no mundo todo. No dia 13 de setembro, no mundo todo, a gente para refletir, nós, profissionais de saúde e a sociedade civil como um todo, a gente para refletir sobre essa grave enfermidade que é a sepse, né? E a gente para refletir sobre o que nós podemos fazer para continuar controlando e diminuindo e diminuir a ocorrência dessa doença. É uma data também dedicada aos sobreviventes da sepse, muitos dos quais têm sequelas gravíssimas, né? É uma data que convoca todos nós na luta contra a sepse. Então é uma data representativa, ela foi fundada, assim, ela foi estabelecida em 2012 pela Aliança Global de Sepse, que é uma entidade, né, sem fins lucrativos, que foi fundada em 2010, e com o objetivo de aumentar a conscientização das pessoas sobre a sepse no mundo todo e reduzir a mortalidade por sepse em 20% até 2020, ou seja, até o ano que vem. Então é uma data assim, bastante emblemática, porque essa é uma doença bastante relevante no mundo, né? E a sepse hospitalar, ela é frequente? Quais são os tipos? Poderias nos contar? Sim, infelizmente, a sepse hospitalar ela é frequente porque as infecções relacionadas à assistência à saúde, que a gente chama de IRAS, né, elas ainda são frequentes nas nossas instituições de saúde. A sepse ocorre quando, falando um pouquinho da enfermidade, a sepse ocorre quando há, no combate, né, a uma infecção que o indivíduo tenha, o sistema imunológico ele acaba lesando órgãos e tecidos. Há uma desregulação entre a resposta inflamatória e a resposta anti-inflamatória. Então, o sistema imunológico ele acaba agredindo órgãos e tecidos e o paciente acaba entrando em falência de múltiplos órgãos e acaba indo ao óbito, né? Então, como a sepse ela é assim, uma via final de morte para a grande maioria das infecções, combater, então, controlar, prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde é de fundamental importância no cenário hospitalar. Porque com isso a gente também vai estar prevenindo a ocorrência de sepse dentro do hospital e a mortalidade, né? Mas o problema da sepse, você perguntou os tipos, né? O problema da sepse não é só intra-hospitalar, a gente também tem sepse na comunidade, né? Então, como eu falei, a gente tem sepse fora do ambiente hospitalar, fora do contexto das IRAS, né? Na verdade, mais de 80% das sepses, elas ocorrem, das infecções que levam a sepse, elas ocorrem e são contraídas na comunidade, fora do ambiente hospitalar. Como eu disse antes, se o indivíduo ele não controla, se ele não cuida, não trata adequadamente um processo infeccioso, ele pode vir a desencadear a sepse da mesma forma que acontece dentro do hospital, né? A maioria das infecções que levam à sepse, é bom a gente saber, para a gente ficar alerta dentro das unidades de saúde e fora das unidades de saúde, a maioria das infecções que levam à sepse são as pneumonias, as infecções da corrente sanguínea, as infecções urinárias, as infecções intraabdominais, endocardite, meningite, enfim, uma variedade de infecções podem levar o paciente a desenvolver um quadro de sepse. Fora essas infecções, muitas delas presentes no ambiente hospitalar e também fora do ambiente hospitalar, mas muitas outras infecções também podem levar a sepse. Por exemplo, infecções de influenza, gripe sazonal, pode levar a sepse, dengue, leptospirose, malária, febre amarela e o ebola também. Então, a gente tem um panorama que é tanto interno nas instituições de saúde quanto na comunidade. Por isso que é tão importante ter uma data emblemática, dia 13 de setembro, justamente porque não é um problema só institucional, né? É um problema que pode acometer qualquer pessoa, pode ter sepse, qualquer uma, independe de raça, credo, enfim. Então, independe do local que se esteja, se está internado ou não, então por isso que é tão importante. Viu, Kátia, só uma coisa, a gente tem dados brasileiros sobre mortalidade de sepse? Eu acho que vou falar um pouco mais disso mais para frente, se eu não me engano. Mas a gente tem dados, a gente tem um estudo feito
está sendo feita agora pelo ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepsi, né, que é um órgão que temos aqui. E esse ILAS, o ILAS, ele está com um estudo enorme, multicêntrico, enfim, de um N muito grande da população, mas é um estudo que ainda vai ser publicado. Os dados não estão sendo, ainda não é possível revelar. Fora isso, os dados não são conclusivos. A literatura aponta que a gente não tem dados muito concretos de sepse hospitalar e sepse na comunidade. Enfim, os dados ainda não são muito concretos para a gente poder afirmar. Por isso esse estudo do ILAS vai ser tão importante, que vai ser publicado em breve. Já foi concluído, está em fase de publicação. Isso, sabe por que eu perguntei isso? Porque você está colocando no início, né, a importância das sepsis. E uma das formas de medir a importância é a mortalidade, né? As pessoas morrem, eu acho que é uma das infecções que mais matam, né? E eu queria só, até para fazer gancho com programas anteriores, e para focar a importância desse, né? Cátia, a gente também está vivendo na outra ponta desse negócio, a resistência microbiana, cada vez pior. Então, o cenário da sepse tende a piorar por conta da resistência microbiana, e isso então enfatiza o que nós vamos discutir hoje de prevenção da sepse. Sim. Os estudos mostram que pacientes que têm sepse por micro-organismo multiresistente, a mortalidade, já se sabe isso, a mortalidade é maior. A resistência microbiana piora muito a condição de sepse. O próprio ILAS comenta isso nas publicações que eles têm, enfim, nos documentos que eles têm. Então, realmente, a resistência bacteriana ela é algo assim muito relevante para qualquer tipo de vírus e também para a sepse, né? Para influenciar a mortalidade. Para falar desses estudos, né? Mais a fundo. Doutor, só aproveitando a deixa, o doutor pode baixar um pouquinho a câmera, porque o doutor está sendo cortado um pouquinho. Isso, agora está bem para o público poder vê-lo melhor. Então, pessoal, mandem suas perguntas. Eu vi aqui que deu uma chamada aqui para o Facebook, eu acho que a live já começou lá também, então se você preferir acompanhar pela live do Facebook, pode mandar suas perguntas lá também, certo? Kátia, outra pergunta que eu tenho aqui para ti é como ocorre a contaminação na corrente sanguínea no hospital? Sim. Antes de a gente falar assim, das vias de contaminação, que são clássicas na literatura, e todo controlador de infecção sempre tem isso em mente, sabe disso, mas antes de falar, eu queria dar um panorama muito rápido assim, da infecção de corrente sanguínea. A gente sabe que uma infecção de corrente sanguínea, por definição, é aquela infecção que acomete o sistema sanguíneo, mas na vigência, quando é relacionada a catéter, né, na vigência do uso de um dispositivo intravenoso, né, e na ausência de qualquer infecção em outro sítio corporal. Isso é uma definição assim, bem básica. Eu tenho alguns colegas que não são da área de saúde que disseram que iam me assistir hoje aqui, então a gente vai mediando um pouquinho. Colegas que não são profissionais de saúde disseram que iam me assistir. Então a gente vai fazendo um pouquinho assim, de uma forma mais simplificada. A infecção de corrente sanguínea associada a um dispositivo invasivo, intravenoso, ela é de extrema relevância, porque os desfechos geralmente são super desfavoráveis para o paciente. É uma infecção de alta mortalidade e alta letalidade, né? Ela aumenta significativamente o tempo de internação do paciente e, com isso, aumenta os custos, né? À medida que o paciente fica internado, os custos hospitalares vão aumentando, porque o tratamento é muito oneroso. Nos Estados Unidos, estima-se mais ou menos um tratamento de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Os Estados Unidos estima mais ou menos 1 bilhão e 900 milhões anuais de gastos no tratamento só com infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Então não é algo assim que a gente deva desprezar, tanto pelo desfecho no paciente, porque leva a alta mortalidade e letalidade, quanto pelos gastos nos serviços de saúde, né? No Brasil, alguns dados sugerem um impacto econômico. Nós, no Brasil, não temos o hábito de fazer trabalho com custos, né? A gente precisa aprender a fazer isso, mas a gente ainda está engatinhando. Mas no Brasil parece a literatura fala algo em torno do impacto econômico em torno de 7.900 dólares americanos
podemos chegar a 89 mil dólares americanos no tratamento de infecção de corrente sanguínea. Então, isso não é desprezível, né? A mortalidade, como eu falei, é alta. Nos Estados Unidos, gira em torno de 14% a 16%, mais ou menos. No Brasil, um estudo feito, chamado Brazilian Scope, que foi um estudo de vigilância, enfim, controle de patógenos, esse estudo mostrou taxa de mortalidade no Brasil de 40%. A gente sabe que no Brasil a taxa de mortalidade de infecção de corrente sanguínea, de fato, é muito alta mesmo, né? Embora a infecção de corrente sanguínea ela seja esse problema dessa magnitude, por outro lado, dentre as principais infecções que a gente controla dentro do hospital, que um controlador de infecção persegue dentro do hospital, que são as 4 principais, a infecção de corrente sanguínea ela é a mais de um potencial maior de prevenção. Então, assim, não justifica a gente ter tantos casos de infecção de corrente sanguínea, como apontou o estudo, 40% de mortalidade, por exemplo, se a gente tem medidas de prevenir a ocorrência dessas infecções. Então, ela é uma infecção de potencial prevenção, né? Basta que a gente adote as medidas de boas práticas de assistência, de melhoria, de adesão aos bundles de inserção de catéter, aos pacotes de bundle, né? Os pacotes de medidas, né, de prevenção, de inserção, de manutenção de catéter, para que a gente possa controlar de fato, essa é uma das medidas, para que a gente possa controlar essa infecção. Em relação aos patógenos que acometem, que causam infecção de corrente sanguínea, assim, a gente tem para todos os gostos. Né? Então, estudos da Anvisa, por exemplo, publicados em 2016, onde foram realizadas análises em UTIs do Brasil, em 2015, apontam assim, que gram-negativos são os grandes vilões para a ocorrência de infecção de corrente sanguínea. Dentre eles, o grupo das enterobactérias são as mais frequentes, né? Como as Klebsiella pneumoniae, as Escherichia coli, e geralmente as multiresistentes, inclusive agora as mais resistentes, né? Aquelas que são resistentes aos carbapenêmicos. Então, esse grupo gram-negativos, eles surgem com muita frequência nas infecções de corrente sanguínea, quando se faz análise dos casos, mas a gente não pode esquecer dos não fermentadores, as bactérias não fermentadoras, como os Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, principalmente a Acinetobacter baumannii, que é um vilão para qualquer vírus, mas para a infecção de corrente sanguínea, os estudos, assim, são muitos estudos sobre a Acinetobacter baumannii. E também os focos gram-positivos também fazem parte desse cenário, como os estafilococcus coagulase negativos, estafilococcus aureus, sensível à oxacilina, ou resistente à oxacilina, como o MRSA, e os enterococos resistentes à vancomicina. Então, nesse cenário todo, a gente tem gram-negativos, gram-positivos e fungos. As cândidas também gostam bastante de um dispositivo intravenoso. Então, a gente está assim, no meio de uma guerra, tentando controlar patógenos e resistência bacteriana, porque pacientes que adquirem infecção, seja ela qual for, mas principalmente de corrente sanguínea por patógenos multiresistentes, a morbimortalidade é muito pior do que se adquirisse por patógenos não multiresistentes. Então, o cenário em termos de patógenos é mais ou menos esse, né? Então, agora falando um pouco das vias de contaminação, que você tinha perguntado, eu vou falar. Veja bem, eu vou falando muito, você viu, né? Então, você vai me cortando. Porque tu tem mais perguntas aqui pra gente. Então, você vai me cortando, vai me dando as perguntas. As vias de contaminação... Não tá falando ainda do sistema sem agulhas, né? Não, ainda não. Tá. Então, eu queria garantir aqui que eu tô na tua linha de raciocínio, porque tu tá indo e vamos. Então, agora falando das vias de contaminação, a gente tem basicamente na literatura clássica de infecção de corrente sanguínea 4 vias de contaminação. A chamada extraluminal, extraluz do catéter, ou seja, na parede externa do catéter, né? Essa é uma via importante de contaminar a corrente sanguínea de um paciente. Ela se refere mais à manipulação nossa no ato da inserção do catéter ou a pele do paciente que não foi bem preparada e aí a gente enfiou, introduziu para dentro do sistema vascular do paciente. Então essa é a via extraluminal que ocorre até mais ou menos
didaticamente falando, até 2 semanas após a inserção de um dispositivo intravenoso. A gente, com o passar do tempo do uso de catéter, a gente tem a via intraluminal, que é a chamada via intraluminal. Aí, o que é mais relevante é a contaminação por dentro da luz do catéter, né? Então, essa via ela se dá bastante classicamente pela falta de adequado manuseio do canhão do catéter, que a gente chama mais bonitinho de hub do catéter, né? Então, quando a gente manipula uma ponta distal de um acesso vascular para manipular, para fazer alguma medicação, se a gente não trata bem daquela ponta distal, a gente leva a contaminação para dentro da luz do catéter e com isso o micro-organismo chega dentro do vaso sanguíneo. Outra via de infecção, de contaminação, seria pelos líquidos que nós infundimos dentro do paciente. Então, os pacientes que precisam de uma terapia intravenosa, a gente pode ter um líquido contaminado, ou de fábrica, no passado, como eu sou muito antiga em controle de infecção, isso no passado, isso no passado não era algo muito incomum, eu cheguei a pegar isso em hospital, contaminação de fábrica, do infundido, ou a gente pode contaminar esse infundido com estoque inadequado nas nossas farmácias, nos nossos estoques setoriais, onde a gente não preserva bem as embalagens das soluções, enfim. Então, essa é uma via de contaminação que a gente injeta micro-organismo direto dentro do sistema sanguíneo do paciente. E, por último, uma via chamada hematogênica, que é um foco infeccioso à distância, em algum órgão do corpo, e essa bactéria ganha corrente sanguínea e chega até o catéter, se implanta no catéter, enfim. Então, a gente tem classicamente essas vias. Eu poderia compartilhar aqui a tela para mostrar um pouquinho, só a imagem para o pessoal ver, Tadeu? Só um minutinho. Só para as pessoas ver se consegue, se as pessoas estão vendo aqui, né? Então, a gente tem mão dos profissionais, o principal está dando para ver? Consegue ver, Tamires? Tadeu? Sim, sim. A mão do profissional, Sim, tá. a mão do profissional que não é bem tratada, não faz antisepsia corretamente, a pele do paciente não é bem tratada, não faz antisepsia corretamente antes da punção venosa. Então, os focos gram-positivos gostam muito dessa brincadeira aqui, então eles entram dentro da corrente sanguínea, aqui está o vaso sanguíneo, esse é o catéter. A via intralumen é essa aqui da contaminação da ponta do dispositivo, que a gente chama de hub, ou canhão, em português, né? Os líquidos que entram por dentro, que a gente vai aplicar no paciente, que entram, podem estar contaminados, e uma via hematogênica à distância. Os líquidos falam mais a favor das enterobactérias, contaminando eles. Então, a gente joga enterobactérias para dentro do sangue do paciente. Pele fala mais a favor de cocos gram-positivos. E disseminação hematogênica, aí qualquer micro-organismo pode alcançar a corrente sanguínea. Deixa eu tentar voltar. Só um minutinho, estou voltando aqui. Voltei? Voltou. Tadeu está me ensinando tudo isso. Né, Tadeu? Então, basicamente é isso, né, Tamires? As 4 vias são essas aí, de contaminação do sistema sanguíneo. Então, surgiu uma pergunta aqui no Instagram. Até eu só quero confirmar com vocês a sigla. Eu quero aqui, ó, a Kátia no Instagram. Boa noite. Se possível, poderia falar sobre o papel dos SCIH no apoio ao protocolo da sepse? Obrigada. É SCIH mesmo, né? Isso, SCIH. Certo. Sim, esse é um papel fundamental, porque a gente, na sepse, a gente tem, quando a gente encontra um protocolo de sepse dentro do hospital, esse protocolo não pertence a um setor. Esse protocolo não é de uma pessoa. Então, esse protocolo gerenciado de sepse, ele é um protocolo que um time, chamado time de sepse, é montado, é uma equipe multiprofissional que faz parte de conduzir esse protocolo dentro da instituição de saúde. Dentro da equipe multiprofissional, a gente tem vários parceiros, né? Então, a gente tem
médicos emergencistas, os que ficam na emergência do hospital, porque eles recebem o paciente da porta de entrada, já com sepse. Então esse médico ele tem que ser treinado por sinais e sintomas, ele tem que reconhecer que um paciente está com sepse. Então o profissional de emergência ele é fundamental, médicos e enfermeiros. A gente tem os médicos da terapia intensiva, todos eles, porque é onde se concentra, aí falando da sepse intra-hospitalar, é onde se concentram os pacientes mais vulneráveis e mais graves. Então, esses médicos da terapia intensiva precisam reconhecer o quadro de sepse. Vocês podem dizer, meu Deus, mas como assim o médico está dentro de terapia intensiva e pode não reconhecer os sinais de sepse? Não é um protocolo fácil de... Então, assim, precisa de treinamento, sim, mesmo sendo médico intensivista, né? E a gente tem, então, os enfermeiros também da terapia intensiva, a gente tem médicos de outras unidades da instituição. Se você tem na sua instituição unidades críticas, outras, como oncologia, transplantados, então, unidades onde pacientes já são imunologicamente deprimidos, esses profissionais de setores médicos, enfermeiros, quem puder, fisioterapeutas, enfim, esses profissionais eles precisam ser treinados para fazer parte do time de sepse. E o controle de infecção, obviamente, tem um papel fundamental no time de sepse por conta da administração de antimicrobianos na primeira hora do diagnóstico de sepse do paciente. Então, o controle de infecção, ele participa do protocolo de sepse efetivamente. E a gente tem, por conta dos antimicrobianos e do tratamento infeccioso, né? Então, esse é o grupo, os infectologistas do controle de infecção, são importantíssimos dentro do protocolo de sepse, que são eles que tratam infecções melhor do que qualquer outro profissional. E dentro ainda desse time, só para finalizar, a gente tem laboratório, o grupo do laboratório tem que estar afinado com o protocolo de sepse, tem que fazer parte obrigatoriamente do protocolo de sepse, por conta da coleta dos exames na primeira hora, e laudos em 30 minutos, enfim. E ao longo do tempo do paciente, na sobrevida dele, sobrevivência dele, a gente tem os outros profissionais que são fundamentais, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, por conta do trauma, né, do estresse pós-evento, enfim. Então a gente tem uma gama de profissionais que devem fazer parte desse protocolo. Esse protocolo é importantíssimo ser implementado dentro do hospital. E o controle de infecção, com certeza, é peça fundamental dentro desse protocolo. Kátia, você vê também o papel do farmacêutico aí? Eu não sei se você falou. Não falei, desculpa. Sim, o papel do farmacêutico é fundamental, sem sombra de dúvida. Ele tem que fazer parte do farmacêutico clínico, ele tem que fazer parte. Né? O hospital que tem o farmacêutico clínico mais à beira do leito, ele também tem que reconhecer os pacientes, ele tem que lidar com os antimicrobianos, enfim. Ele tem que ajudar nessa prescrição, na interação medicamentosa. Então, sim, sem dúvida. Uma falha minha no ter citado farmacêutico, sem dúvida. Uhum. E, Kátia, então espero que a resposta à dúvida também da Kátia tenha sido... Ela é da onde? Estado ou não? Estado? Oi, do estado não, ela não falou aqui, estou acompanhando. Não, ela não falou, mas espero que tenha sido respondida. Qualquer coisa, Kátia, nos envie novamente sua pergunta ou alguma outra que você tenha para complementar, que a gente realiza aqui, tá? Estou acompanhando vocês de pertinho aqui no Instagram. Outra coisa que eu queria ver com vocês são sobre os sistemas sem agulhas. Por que eles foram criados e qual o risco de contaminação? Então, por que foram criados esses sistemas sem agulha, conectores e etc., né? A rigor, quando a gente vai buscar na história, e a gente que é antigo, volto a dizer, né? Nós que somos da época de Samuel Weiss, a gente vê que os conectores sem agulha, eles foram criados inicialmente para resolver um problema de proteção profissional. A gente precisava proteger os profissionais de saúde de perfurações com agulhas que eram usadas na administração de medicamentos, no cuidado ao paciente. Então, inicialmente, houve um apelo pela saúde do trabalhador para que a gente abolisse o uso de agulhas na assistência ao paciente o máximo que a gente pudesse. Então, inicialmente, foi por esse motivo. Assim, lá pelos anos 80, né,
a gente eu cheguei a pegar isso, né? Não havia essa questão de segurança do paciente, dessas novas tecnologias, obviamente. Então, a gente tinha sistemas de infusão que eram considerados sistemas abertos, ou seja, que havia a possibilidade do contato do ambiente com o sistema vascular do paciente. Mas como assim? Porque precisava conectar tudo, né? Então, a gente tinha, por exemplo, equipos, as extensões que ligam o soro, a solução a ser infundida ao catéter do paciente, o equipo, a linha intermediária, eram equipos que, por exemplo, tinham ejetores laterais, com borda de látex, né, uma borracha especial, para que a gente pudesse administrar a medicação pela lateralidade do equipo. Então, precisava perfurar com uma agulha. A gente tinha bolsas, frascos de soro de materiais semirrígidos, então materiais que iam colapsando, iam ficando enrugados à medida que o gotejamento ia entrando, que a solução ia entrando no paciente, esses frascos de soro iam colapsando. E nós chegamos a pegar esta época, eu e minhas colegas, chegamos a pegar a época de que a gente tinha que abrir o frasco de soro para o ar entrar. Olha o conhecimento da época científico. Pois é. Olha, só deu para me fazer revelar essas situações ao vivo. Ainda bem que o pessoal não soprava, né, para encher de novo, porque ia ser pior ainda. Isso! Mas assim, a gente tinha que abrir um frasco de soro da equipe para entrar lá. Não, oh, meu Deus, eu ia falar disso, agulhinha enfiada no soro para que ele não colapsasse, né? Então a gente tinha que abrir o sistema para entrar o ar, para a bolsa expandir de novo, a gente conectar de novo a equipe, enfim. Para a geração mais jovem que está nos assistindo, os internautas jovens, isso existia. Acreditem em mim. Para os colegas que são jovens, isso era assim que se fazia na época. Isso, obviamente, acarretava muita infecção de corrente sanguínea, porque o ar entrava dentro do infundido, contaminava o infundido, mas a gente... né? Então a gente usava muita agulha para funcionar paciente, para funcionar sistema, abrir sistema, enfim. Então a forma também de fechamento do sistema era por oclusores, nome bonito, né? Mas a gente chamava da velha tampinha, que a gente usava para fechar o sistema na borda, essas tampinhas. E a gente largava essas tampinhas em qualquer lugar, na beira-leito, botava em cima da bancada, enfim. Então, esses oclusores, eles faziam o fechamento de acessos vasculares das linhas todas periféricas de acesso. Torneirinhas, enfim. Depois eu vou mostrar uma foto para você, quem não era da época, né? Fechar hub de catéter do canhão, enfim. Então, a gente tinha todo esse sistema que não era considerado aberto. A partir do momento que... enfim, nos anos 80, início dos 90, começou-se a falar, a divulgar o sistema fechado de infusão. Esses oclusores, por exemplo, eles foram substituídos, caíram em desuso e foram substituídos por uma nova tampinha, dessa vez com borda de látex. Então, assim, o sistema não era mais aberto, não se tirava a tampinha para administrar uma medicação no paciente, mas, em compensação, você tinha que perfurar aquela pontinha de látex. Era igual o ejetor lateral do equipo. Então, não adiantava. Você tinha que perfurar a pontinha de látex para administrar o medicamento no paciente. Então, essa nova tecnologia, no final dos anos 80, ela se tornou um risco inaceitável de acidente pérfuro-cortante para o trabalhador. O trabalhador, ao usar uma agulha para o paciente, ele acabava se perfurando com aquela agulha. Então, essa tampinha com borda de látex também foi abolida. Foi aí que, no início dos anos 90, os conectores sem agulha passaram a fazer parte do cenário. Então, eles entraram mais ou menos no início dos anos 90, né? No lugar dessas tampinhas, enfim, e passaram a ser, então, chamados conectores sem agulha. Né? Ao longo dos anos, nós estamos falando dos anos 90, enfim, ao longo dos anos, desses 30 anos, mais ou menos, né? Os conectores foram mudando. Os primeiros conectores criados causaram aumento no índice de infecção de corrente sanguínea, porque eles tinham uma tecnologia que
propiciava isso, eles eram totalmente opacos, eles tinham metais dentro deles, como se fossem umas molinhas para poder introduzir a agulha, a seringa. Enfim, então esses conectores eles foram evoluindo ao longo do tempo e hoje a gente tem conectores que são altas tecnologias para a gente adaptar no final do sistema de acesso do paciente. Né? Então, os conectores valvulados, eles têm várias marcas no mercado, eles são recomendados para fechamento de linha de sistema venoso do paciente, né? De linha de infusão. Então, eles são orientados a serem usados em todos os lugares onde as velhas tampinhas eram usadas. Em saídas de torneirinhas, em extensores, como o Polyfix, de um monolume, duplo lume, triplo, múltiplo lume, em pontas de catéteres profundos, que não estão sendo utilizadas. Então, eles fazem um fechamento e, como eles têm uma boa tecnologia, eles não permitem a contaminação para dentro do sistema venoso e você não precisa desconectar o sistema. Né? Assim como os conectores valvulados, outros avanços também. O frasco de soro não é mais frasco de soro, agora é bag. Então, os bags, porque frasco de soro era sistema aberto, bag é sistema fechado, então é mais caro a tecnologia. Tudo foi avançando em termos de melhorar o aporte tecnológico para que a gente possa prevenir infecção de corrente sanguínea. Eu só quero ressaltar o seguinte, mesmo com toda a tecnologia desses conectores sem agulha, a gente não pode deixar de fazer a desinfecção da ponta do conector. Em hipótese alguma, isso é uma recomendação forte internacional e da Anvisa. A gente tem que fazer a desconexão da ponta do conector, porque uma tecnologia mal utilizada, ela vira um vilão, né? Ela vai virar um problema ao invés de uma solução. Então, isso já foi provado, inclusive, nos conectores sem agulha. Então, a gente tem que saber usar a tecnologia, a gente tem que alinhar a tecnologia às melhores práticas assistenciais. Se a gente não fizer as duas coisas, não vai adiantar. A gente vai estar jogando dinheiro fora. Então, conectores valvulados, a gente precisa fazer a desinfecção dele antes do procedimento e sempre que for acessar ele. A gente vai falar um pouquinho mais de conectores depois, quando falar do estudo. Exatamente. Então, basicamente, foi a historinha mais ou menos essa. Eu poderia mostrar o slide rapidinho, só para eles verem. Pode, rápido. Vocês vou aqui mostrar. Legal, obrigada. O pessoal do YouTube estava falando que estava travando um pouquinho. Gente, se estiver ruim no YouTube ou no Facebook também está sendo transmitido o programa pela rede social do Instagram, tá? Que é o perfil @mba.cch. O programa vai até às 9h30 da noite, então ainda dá tempo, mande suas perguntas, sugestões, que a gente está aqui para respondê-las. Então, aqui a gente tem na tela, no século XX passado, né? Isso aqui é um injetor lateral de equipo, tem uma tampinha, uma bordinha de látex, né? E aqui é uma tampinha que eu falei com a borda de látex, que substituiu essa aqui da esquerda, as tampinhas, por exemplo, desse extensor aqui, desse Polyfix de múltiplo lumen, múltiplas luzes, né, de vias. Então, essas tampinhas verdinhas aqui foram substituídas por essa de látex na ponta, mas aqui está em vermelho, sinalizando para vocês risco de acidente perto do cortante, tanto aqui no ejetor lateral, quanto aqui. Então, isso não tem mais cabimento, isso é coisa do século passado, literalmente. E aqui a gente tem um exemplo, eu deixei para vocês um exemplo de frasco de soro de sistema aberto. Esse era um velho e bom frasco de soro. Estamos agora em 2019, estamos aqui. Nós temos bags, bolsas, né? Que são sistemas fechados. Vejam como é que é a ponta da bolsa. Sistema que não permite, depois que você introduz o equipo aqui, você não tira mais, você não consegue desconectar, e essa bolsa ela não faz colapsamento, ela não colapsa, né? Ela não murcha, o gotejamento continua fluindo normalmente à medida que o volume vai acabando. E a gente tem aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem então um modelo de conector valvulado. Vejam que ele é transparente, ele tem uma válvula interna, está aqui azulzinha. Todo o sistema, a partir do momento que passou a ser fechado, ele também passou a ser Luer Lock, que é esse sistema, estou grifando aqui com o mouse, é esse sistema de rosqueamento. Você faz o rosqueamento da seringa, você faz o rosqueamento do catéter, enfim. Sistema Luer Lock, você rosqueia porque previne o
desconexão acidental do sistema e previne a prática da injeção e ajuda na prática da injeção segura. E aqui na ponta de um conector sem agulha, a gente tem uma tampinha que é a mais recente que a gente usa, que tem no mercado, é uma tecnologia mais recente, que é uma tampinha que dentro tem uma esponjinha umedecida de álcool a 70%, que é uma forma de proteger a ponta do conector valvulado, fazendo desinfecção com álcool a 70%. Então, isso é o que nós temos hoje, mostrando só um pouquinho para vocês do mais moderno, né? Então, voltei? Voltou mais rápido. Agora eu já estou pegando... Não, estou pegando o macete. Kátia, então aproveitando, e como avaliar o custo-benefício de uma medida de proteção? Então, essa é uma boa pergunta. Por quê? A gente sabe que as medidas de prevenção, elas envolvem investimentos financeiros, né? Querendo ou não, a gente não faz prevenção só falando, só orientando, e com tecnologias que comprovadamente já estão ultrapassadas. Então, há que ter um investimento, sempre, em medidas de prevenção. Todo dia novas tecnologias entram no mercado, os estudos comprovam que tem eficácia, enfim, a gente precisa estar antenado com tudo isso. Então, requer investimentos financeiros por parte dos gestores da instituição, seja na aquisição de tecnologias de ponta, seja na aquisição de novos insumos que surgem, como a gente viu a tampinha, seja na ampliação do quadro funcional. Algo muito importante que a gente precisa falar para a prevenção de infecção de corrente sanguínea. Quadro funcional de acordo com o número de pacientes. Então, até isso a gente tem que pensar. Então, de alguma maneira, precisa de investimento. Infecção de corrente sanguínea não é diferente. A gente, na medida em que a gente tem muitos itens que são possíveis de serem utilizados para ajudar na prevenção, né? No cuidado do paciente. E os estudos dão suporte para a gente usar esses itens. Podemos citar, por exemplo, acabamos de falar, acabei de mostrar na imagem, os conectores sem agulha, as tampas que fecham esses conectores com antisséptico álcool a 70% para fazer desinfecção. A gente pode falar das coberturas de punção, as películas transparentes semipermeáveis, as películas estéreis para acessos periféricos, acessos venosos periféricos exigem coberturas estéreis, né? Não se admite mais não ter cobertura estéril, e são tecnologias poderosas, né? Para acessos profundos, a gente tem as películas com gelzinho de antisséptico clorexidina, agindo no local da punção, é uma tecnologia também cara. Então a gente tem muita coisa, as próprias bags, né? As próprias bolsinhas de solução do infundido. A gente tem os lenços umedecidos com antisséptico para esfregar na ponta do conector sem agulha. Se não tiver a tampinha, a gente pode usar o lenço com antisséptico ou de álcool ou de clorexidina esfregando na ponta. Enfim, a gente tem tudo isso. E a relação, como eu falei, profissional-paciente. Esses são itens que requerem investimento, não tenha dúvida. Mas isso tudo não é visto de uma forma muito satisfatória pelos gestores das unidades, porque toda vez que a gente bate na porta do gestor e diz que precisa usar, o gestor sempre discursa para nós de que não é o momento, aquele não é o momento, porque ele não tem disponibilidade de verba para introduzir aquela tecnologia. E a gente fica sempre à mercê, né, de outras coisas que talvez nos possam ser melhor da prática assistencial. Então a pergunta que a gente deveria estimular o gestor a fazer é: quanto custa uma infecção de corrente sanguínea hoje na sua instituição? A gente deveria perguntar isso para o nosso gestor. O diretor, o gerente, o diretor executivo, quanto é que custa uma infecção de corrente sanguínea na sua instituição hoje? Obviamente ele não vai saber responder e a gente precisa ajudar ele a entender essa dinâmica. Então, por exemplo, se eu fizer um exemplo rápido aqui com vocês, se a gente pegasse uma tampinha dessa, que é uma tecnologia nova, de vedamento, né, de vedar ponta de acesso, de linha de acesso, se a gente pegasse uma tampinha dessa para fazer uma simulação no hospital, a gente poderia mostrar um determinado valor para o gestor e depois ver um valor de uma infecção de corrente sanguínea. Então é isso que eu vou propor para vocês aqui agora. Uma tampinha dessa no mercado tem de várias marcas, custa
no Brasil, mais ou menos, me corrijam os internautas se eu estiver equivocado, pode ser mais ou pode ser menos, mas em torno, eu andei pesquisando, em torno de ter R$ 3,30 uma tampinha. Multiplicando o valor dessa tampinha por, a literatura nos diz que o paciente com acesso venoso, a gente aciona ele para a desinfecção do acesso, para fazer o procedimento, a literatura nos diz que é em torno de 20 desinfecções de ponta de acesso ou mais. Então vamos colocar aí 25 desinfecções em um paciente em um dia. Então, se a gente multiplicar R$ 3,3 por 25 vezes que eu tenho que usar essas tampinhas, porque essa tampinha, diga-se de passagem, você colocou, tirou para fazer uma administração de medicamento do paciente, essa tampinha vai para o lixo e você tem que botar uma nova. Essa é a forma de usar essas tampinhas. Então, se a gente multiplica 3,3 por 25, nós vamos ter, num paciente que tenha 2 linhas de acesso, vamos colocar pacientes com 2 linhas de acesso, porque raramente o paciente tem uma linha de acesso. Normalmente ele tem, pode ter, desculpa. Fica tranquila, tu está explicando super bem, até que a gente pega o embalo aí, mas Desculpa. Imagina, respira. Respira e vai na boca. Desculpa mesmo. Se a gente tem, se a gente fizer a conta, faz o seguinte, toma uma aguinha. Professor Tadeu, quer falar alguma coisa da nova turma que vai abrir agora? Então, deixa eu contar primeiro uma outra coisa. Isso, nós estamos começando, né, uma nova turma em Porto Alegre esse final de semana, portanto, o pessoal aí de Porto Alegre pode ingressar lá na turma, lá no Quality Park Campus, vocês podem ir ao local e fazer a matrícula no local do curso. Então, é sábado às 13 horas, né? A gente também, semana que vem, está começando a nova turma de Florianópolis, não é? Voltamos a ter a terceira turma que temos na cidade de Florianópolis, para onde a gente está voltando. E outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Atingimos a 10K, né? Tivemos uma farmacêutica, inclusive, lá do Crato, que ganhou o livro A Visão Sistêmica da Vida, do Fritjof Capra, um livro excelente. Né? Ela está muito feliz, já encaminhamos, já compramos e já encaminhamos, ela vai receber direto da Amazon, na casa dela, lá no Crato, não é? E também teremos muitos recursos novos no Instagram, a partir de termos atingido esses 10K, né? E a gente vai ter muita novidade aí em site, em landing page, em pouco tempo aí para vocês. Muitas novidades mesmo para vocês. De obrigado, né, para vocês que deram mais de 100 mil curtidas no Facebook e agora atingimos 10 mil curtidas no Instagram, o que fez dar um passo a mais aí nos recursos que a gente pode oferecer para vocês. Mas agora acho que dá para a Kátia voltar. Acho que dá. Kátia, está tudo certo para ti? Tá, acho que tá. Então vamos lá. Dizendo que a gente estamos estimulando um paciente que tenha 2 saídas, né, de acesso, e aí nós temos que usar uma tampinha em cada uma. Cada tampinha custa R$ 3,30, e a literatura nos diz que a gente acessa cada saída do paciente no mínimo 20 vezes num dia. Então eu joguei 25 vezes de acesso. Se a gente fizer essa conta, 2 saídas, 3,3 vezes os 25 acessos, a gente tem R$ 165 por paciente com 2 vias por dia de gasto com essa tampinha. Ao final de um dia teremos... agora vamos simular que no nosso hospital, que é de grande porte, a gente tenha 60 pacientes usando terapia intravenosa. Seja periférica, seja profunda, não importa. 60 pacientes hoje no nosso hospital estão usando algum acesso para terapia intravenosa. Simulando que esses 60 pacientes tenham essas 2 saídas, ao final de um dia, para esses 60 pacientes usando essas tampinhas, nós teríamos um gasto de R$ 9.900. Pois bem, ao final de um mês, nesse cenário, 2 saídas, 60 pacientes, nós teríamos um gasto de R$ 297 mil só com tampinha.
E aí a gente vai pensar, nossa, como é caro. Se você apresentar isso para o gestor vai dizer, o quê? 297 mil reais para jogar tampinha no lixo? Não, para tudo, porque eu tenho coisa mais urgente para tratar dentro do hospital. Então é isso que a gente escuta. Então agora a gente vai ter esse mesmo cenário dos 60 pacientes em um hospital que não usa tecnologia. A gente não tem nada nesse hospital, a gente quer tentar implantar uma tampinha, um conector sem agulha, enfim, a gente ainda está muito atrasado nessa nova instituição. A gente tem os 60 pacientes e se eu pegar uma estimativa de americana mais de branda, de custo de um episódio de infecção de corrente sanguínea, da última publicação que eu vi, eu fiz uma estimativa. Vamos colocar que uma infecção de corrente sanguínea gira em torno de mais brando, mais baixo, nos americanos gira em torno de $18 mil, um episódio de infecção de corrente sanguínea. Digamos que a gente pegue essa referência, já que a gente não tem referência brasileira. Se a gente pegasse esses $18 mil, se a gente for fazer a cotação do dólar para hoje, no dia de hoje, 14 de agosto, isso viraria, um episódio de infecção de corrente sanguínea no Brasil, nessa estimativa, viraria R$ 72.720. Um episódio de infecção de corrente sanguínea em reais. Bom, se a gente pegar esse cenário dos 60 pacientes, não vamos dizer que os 60 fazem infecção de corrente sanguínea. Vamos colocar aí que 40% desses pacientes desenvolvem infecção de corrente sanguínea. 24 pacientes. Porque nem todo mundo faz infecção de corrente sanguínea, porque ele tem nosso sistema imunológico, que vai nos proteger, né, para os eventos, né, os episódios infecciosos. Então, digamos, 40% desses 60 pacientes façam infecção de corrente sanguínea. 24 pacientes. Se eu multiplicar um episódio por paciente pelo valor em real, 72.720 pelos 24 pacientes do meu hospital que fizeram infecção de corrente sanguínea no último mês, eu gastei R$ 1.745.280 em um episódio de infecção de corrente sanguínea em 24 pacientes. Aí você pensa, quanto eu poderia ter economizado se eu tivesse usado a tampinha no paciente, embora gastando 297 mil. Então, os gestores eles não param para pensar dessa forma, no dia a dia, né? Que eles podem estar gastando muito com o tratamento. Então, assim, eles não têm essa visão, né? Então, quantas tampinhas, no caso das tampinhas, nós poderíamos usar nesse hospital que fosse prevenir um episódio de infecção? Então, os gestores eles não têm essa visão. E, por outro lado, na rede privada, as operadoras de saúde, aqui no Brasil, até, salvo engano, na minha experiência, paga-se tranquilamente o tratamento do paciente com infecção de qualquer natureza hospitalar. Seja pneumonia, seja infecção de corrente sanguínea, paga o tratamento. Só de antibiótico terapia é uma fortuna, porque os antibióticos são caríssimos. E se o paciente tiver uma infecção de corrente sanguínea ou bactéria multiresistente, o valor sobe consideravelmente, porque são antibióticos de amplo espectro. Isso o convênio paga. Então, assim, o convênio glosa uma coisa aqui, outra ali, mas paga o tratamento, aquela infecção pagou. E o diretor, o gestor, por sua vez, ele fica razoavelmente tranquilo, porque ele está sendo reembolsado pelo convênio, não está tendo glosa. Então ele gastou ali no antibiótico, mas ele está sendo reembolsado. Ele gastou ali não sei o quê, mas ele está sendo reembolsado. Ora, quando a gente pensa em custo-benefício, a gente tem que usar algumas ferramentas, né? A gente pode usar ferramentas epidemiológicas, por exemplo, que a gente chama de número de pacientes para tratar, NNT, Number Needed to Treat, por exemplo, que é uma técnica epidemiológica, digamos assim, da epidemiologia, de raiz, né? Que significa o número de pacientes que se precisa tratar para se prevenir um evento desfavorável. Então, quantos pacientes eu usaria de tampinha para prevenir uma infecção? É essa metodologia, essa técnica, esses valores que a gente tem que sentar na mesa e calcular para o gestor. E assim não é só com tampinha, assim é com tudo, né? Então, a gente, sinceramente, a gente precisa pensar nessa lógica. A gente precisa pensar a gente precisa inverter a lógica. Porque quando a gente joga um valor,
E o convênio, por sua vez, diz que não paga a tampinha. Ele paga o antibiótico. Ele paga o tratamento de 1 milhão, não sei o quê. Mas quando a gente vai lá e tenta sentar com o auditor e diz para ele que a gente quer colocar tampinha, o conector, a bag, não sei o quê, no pacote do paciente, o convênio pula e diz que não vai pagar. Mas ele paga o antibiótico de 1 milhão, paga o tratamento de 1 milhão. Então, assim, eu estou falando a grosso modo, óbvio que tem nuances nisso, óbvio que tem outras tecnologias que se gastam muito, enfim. Mas eu estou falando assim só para os internatos, os colegas controladores de infecção, e quem não é controlador de infecção, pensar um pouco sobre tudo isso. Não sei se Tadeu gostaria de complementar alguma coisa. Vou colocar uma coisa assim, Cátia, foi importantíssimo que você falou, né? Eu estava aqui até pensando em um monte de... Acho que o professor Tadeu, repete, por favor. Delas eu acho o seguinte, né? Qual é o negócio do hospital, não é? Tem que do hospital. Eu sou minha conexão aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir me ouvir, né? Estou ouvindo agora. Falando, se a minha não, melhorou. Melhorou? Então, vai falar. Eu vou tentar falar bem devagar, porque aí se a conexão não estiver boa, vocês conseguem acompanhar, né? Então, gente, o hospital tem por cultura o tratamento de doenças. Sim. Então, muito gestor hospitalar chega a pensar assim: se um paciente vem com uma doença e ele contrai uma segunda doença no hospital, o hospital vendeu mais uma doença. Então, é bom para o hospital isso. Entenderam? E pensam assim. Então eu venho lá para uma apendicite, mas pego uma infecção do sítio cirúrgico, então eu vendi uma segunda doença para o paciente, estou tendo lucro com isso, né? Porque o convênio obviamente paga. Mas eu gostaria de exatamente dizer o seguinte, né? Não é bem assim. O que acontece? O convênio paga, mas ele também tem planilha de custo, e se ele vê se um hospital está ficando muito caro... Para mim tá bom. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Então eu vou tentando falar mais devagar. Se ele vê que um hospital está ficando muito caro mandar pacientes para economia, ele manda para outro hospital. E acaba até descredenciando aquela instituição. Então eu acho que o gestor precisa entender melhor isso aí que a Cátia acabou de falar. Se ele investir em prevenção, e prevenção, além de tecnologia, é quadro funcional adequado, né? Número de enfermeiros adequado para o leito, não é? Ele vai ganhar. Porque, não é? E sem contar, veja bem, né? Que além disso tudo, o que acontece? Tem o próprio paciente. Se o hospital começa a ter muitos casos de infecção, fica com fama ruim e os pacientes não querem ser internados lá. Então, gente, eu acho que o gestor vai ter que mudar a sua cultura e entender que o hospital não é uma empresa de vender doenças. É uma empresa que tem que estar ligado ao sistema de saúde, à saúde. O hospital tem a ver com saúde, instituição de saúde, já está no seu próprio nome. Então, prevenir é melhor que remediar, diz já um ditado popular. Se gasta menos, não é? Se lucra mais, e até o próprio hospital lucra mais. Por quê? Porque se um paciente pega uma infecção e fica muito tempo internado, o leito não gira, não é? Não há troca do leito. E o hospital ganha um giro de leito. Porque ele vem de procedimento, por exemplo, cirúrgico, que mais que muda, quer se mudar. Mas nós temos que saber convencê-los disso. É verdade. A gente culturalmente não tem hábito de fazer prevenção. Isso é uma questão cultural no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. É só a gente estudar a história da saúde pública no Brasil que a gente vai ver que nós somos um país hospitalocêntrico, por excelência. A gente não investe em saúde pública, em saúde, atenção básica.
Então a gente tem essa cultura mesmo do tratamento, da cura, né? Então de tratar. Então a gente não investe no pré-adoecimento. Então isso é cultural, isso está, né? É só a gente estudar a história da saúde pública no Brasil desde a época do Império que a gente entende isso, né? Então é cultural mesmo, é verdade. Tadeu falou mesmo, bem. Bem isso. Outra pergunta que eu tenho aqui, Kátia, falando justamente, né, da pauta de hoje, que é uma concepção primário, para os autores, eles queriam avaliar a taxa de infecção de corrente sanguínea associada a catéter por 1000 catéteres dias, né? Na análise, depois de analisar muitos artigos que eles buscaram na base de dados, eles selecionaram 5 que são os que foram para a meta-análise, para a análise estatística da revisão sistemática. Os 3 métodos de desinfecção que eles avaliaram e compararam foram os seguintes. Lenços umedecidos, lenço umedecido com álcool isopropílico a 70%, os lenços a gente chama de wipes, né? Lenços umedecidos com o antisséptico, clorexidina 2%, mais álcool isopropílico a 70%, a gente chama de clorexidina alcoólica. Então, 2 tipos de lenços, com 2 antissépticos diferentes. E as tampinhas que eu mostrei na imagem da pouco, tampa com álcool a 70% dentro, né, para fazer desinfecção. Os lenços a gente considera desinfecção ativa e a tampinha a gente considera desinfecção passiva. Os lenços porque a gente tem que esfregar na ponta das conexões. Então a gente faz um scrub, a gente chama scrub the hub, né? É um slogan que a gente sempre brinca e usa. E aí, os autores incluíram então 5 artigos, onde eles compararam. 3 artigos eles compararam os lenços com álcool a 70% e tampas com álcool a 70%, e 2 artigos eles compararam lenços com clorexidina alcoólica e tampa com álcool a 70%. Então eles fizeram 3 artigos de uma forma e 2 de outra. Eu vou chamar a tela aqui só para mostrar o resultado, fica mais fácil de vendo, né? À vontade. Agora aqui só para saber do que o artigo está falando, eu coloquei aqui um exemplo de imagem para vocês, né? Aqui à esquerda os conectores sem agulha, né? Uma marca. Eu quero deixar registrado que eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma marca de nenhum produto, tá ok? Aqui em cima a gente tem em verde o álcool, um padzinho, né? Um wipe com álcool a 70%, são lencinhos umedecidos com antisséptico. Aqui no azul, na bola azul, a gente tem o lencinho com clorexidina 2% mais álcool, então clorexidina alcoólica. E aqui embaixo, no laranja, a gente tem um tipo de tampinha de outra marca, que naquela era verde, essa é laranja, a gente tem algumas marcas no mercado. Não é isso? Então é disso que o artigo trata. Como fazer desinfecção da ponta dos conectores, qual o método mais eficaz desses 3? Então eu fiz um resumo sobre esse artigo e coloquei lá nos sites. Aqui, para as pessoas que não são exatamente contra a infecção, enfim, eu coloquei só para ilustrar o uso da tecnologia realmente, né, de forma real, né? Então aqui a gente tem uma foto de um paciente onde tem um acesso profundo funcionado, uma jugular interna esquerda. Aqui a gente tem um catéter saindo da jugular dele com 2 vias de acesso, uma aqui e a outra aqui. Nessas 2 vias de acesso a gente tem conectores sem agulhas conectados aqui nesses acessos, luer lock, enrosqueamento na ponta. Esse é um outro tipo de conector, tá vendo? É uma outra marca. Aqui a gente tem aquela tampinha verde que eu mostrei da primeira imagem, tampando a saída desse conector, vedando com álcool a 70%. A gente aqui tem uma película semipermeável, né, transparente. Se observarem bem a imagem, a gente tem um gel hidrofílico de clorexidina aqui para ficar juntinho à punção do catéter, para prevenir a não entrada de micro-organismo. Então a gente tem um antisséptico agindo no local da punção. E essa película transparente, se vocês observarem, ela tem uma borda branca, né? E essa borda é importante, é uma tecnologia também, porque ela fixa melhor a película, a cobertura no local de inserção. Então, é uma cobertura que permite a gente avaliar diariamente o ósseo do catéter, e a gente tem uma borda que permite a fixação adequada desse catéter. Isso faz diferença. A estabilização do catéter também é um fator de risco. Se o catéter não estiver bem estabilizado, é um fator de risco para a infecção de corrente sanguínea. Então, dito isso, aqui tem os resultados do estudo.
Uhum. E, Kátia, que outras medidas seriam importantes para a prevenção de infecção de corrente sanguínea? Várias medidas, Tamires. Assim, a primeira que eu poderia dizer é a higienização das mãos. Então, essa é uma medida... Desculpa. O estudo aí. Você não concluiu o estudo aí, né? Mas é porque a Tamires fez outra pergunta, por isso. Então tinha gravado a tela agora que apareceu aqui. Olha uma gafa aí. Eu estranhei, por isso eu falei do estudo, né? Eu estranhei, ela perguntou. É por isso que eu perguntei. Nossa, não, desculpe, gente. Continua então no estudo, depois a gente volta para essas medidas. São 2 telas só. Então aqui a gente tem, então, aqui o primeiro resultado, né, da meta-análise. A gente tem nesse, que ele fala aqui em vermelho em cima, o álcool tampa e o álcool lenço. E a gente tem o risco, né? Aí, então, eles demonstraram que, nessa figura 3 acima, mostra pra gente que a tampa com álcool, a 70% foi associada significativamente a uma taxa menor de infecção de corrente sanguínea, quando comparado aos lenços, porque a gente tem aqui um resultado de um risco relativo de 0,43, importante isso, né? E um intervalo de confiança que corrobora com esse valor. Então, a gente, de fato, aqui viu que há uma associação forte entre o uso da tampa para a diminuição da taxa de infecção. Nesses 3 estudos, a meta-análise também viu que a taxa de infecção, o desfecho, né, a taxa de infecção em si, ela variou de 1,31 a 7,4 por 1.000 catéter dias no grupo de wipe, de lenço com álcool, a 70%, e 0,3 a 9 no grupo de tampa com álcool a 70%. Isso é importante, né? Então, houve uma redução, de fato, na infecção corrente sanguínea. Aqui os outros 2 estudos que eu falei que compararam os lenços com clorexidina, com CHG, clorexidina, e os lenços com álcool a 70%, novamente a clorexidina se mostrando uma associação forte, significativamente, para a menor ocorrência de taxa de infecção de corrente sanguínea comparado ao lenço com álcool a 70%, aqui é um risco de 0,28, bastante expressivo também esse resultado. E com uma taxa de infecção de corrente sanguínea de 3,1 a 12 por 1.000 catéter dias no grupo do wipe com álcool a 70 e de 0,4 a 3 no grupo que usou clorexidina alcoólica. Então, a gente vê que nesse estudo, os autores, deixa eu voltar aqui, nesse estudo, os autores de fato encontraram uma relevância grande entre o uso no uso das tampas com álcool a 70% e do lenço umedecido com clorexidina alcoólica melhores resultados em relação ao lenço com álcool a 70%, né? Então, eles concluíram que talvez não seja adequado estarmos indicando, é uma sugestão do estudo, talvez da gente avaliar essa indicação que nós temos, e aqui no Brasil a gente também tem, na minha experiência pelo menos, a gente vê isso, a indicação de usar wipe com álcool a 70%. Então, a gente já tem que começar a pensar, né, talvez em mudança, mas os autores também salientam que não há nenhum estudo clínico randomizado, que seria o padrão ouro, né, melhor, mas não há nenhum estudo clínico randomizado sobre isso, sobre os métodos de desinfecção de conectores valvulados, e ele alerta de que deveríamos fazer estudos, as pessoas deveriam fazer estudos dessa natureza, né, ensaios clínicos, para poder comprovar a eficácia mesmo. Mas a evidência parece ser nesse sentido de que o álcool a 70% não é exatamente a melhor forma, dos 3 métodos, não é a melhor forma de fazer desinfecção. Tá? Então é isso. Só uma coisa que eu vi aí no estudo, que eu achei interessante, né? Porque pegando os valores mais altos, né? Só para mostrar mais ou menos como poderia fazer aquela conta, né? No caso da comparação da clorexidina e álcool com o álcool, só o wipe, né? Eu só guardei esse número aqui. Mas os valores máximos que deu de infecção de corrente sanguínea que usou a clorexidina alcoólica foi 3%. E o máximo, parece que foi, quando usou só o álcool, foi 12%, é isso, né? Você colocou então, ou seja, dá uma diferença de 9%. Ou seja, 9%, eu trato 10, 11 pacientes que eu trato com esse, eu previno um caso. Então não é uma coisa tão cara assim, veja a prevenção. Quer dizer, 11 pacientes, eu tenho um caso a menos de 7. A menos de 7. Olha,
Olha que dado interessante, como as pessoas precisam realmente mudar a cultura para pensar um pouco mais em prevenção. É verdade, é isso mesmo. Sim. Então, basicamente, foi esse resumo que o Tadeu, quando viu, pediu para a gente conversar um pouquinho, trazer um pouco a questão da infecção de corrente sanguínea, escolipitura, enfim, das tecnologias e tal. Então, basicamente esse. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Agora sim, né? Mas eu fiquei sabendo aqui, pessoal do YouTube, eles não conseguiram ver a tua tela também, travou assim como travou aqui para mim, tá? Então, assim, ó, não se preocupe, tem a live também no site, como também no Instagram, se vocês querem dar uma passadinha ali na rede social para dar uma olhada. Confiram lá que tá o slide completo, depois a gente pode disponibilizar para vocês também, né, Kátia? Sim, sem dúvida. Legal. Então, assim, os slidezinhos dessa apresentação para a gente deixar mesmo para os internautas. Perfeito, bacana. Então, gente, faltam 6 minutos. Se vocês ainda uma dúvida, alguma sugestão, mandem aqui para nós, que nós vamos fazer aqui para Kátia, que é a enfermeira que está nos acompanhando hoje, ou também para o professor Tadeu. Então, agora sim, né, Kátia, que outras medidas são importantes para a prevenção de infecção de corrente sanguínea? Então, faltam poucos minutos, a gente já tinha uma gama de coisas para falar, mas não tem problema. Vamos falando Olha, se a audiência estiver boa, a gente se chama mais um pouco. Tá. Não, da minha parte também não tem problema. Então, assim, outras medidas que são importantes na prevenção de infecção de corrente sanguínea, em primeiro lugar, como eu estava falando naquela hora, é a questão da higienização das mãos. Então, a gente sempre tem que se reportar a higienização das mãos, não adianta, porque esse é um método que a gente sabe comprovadamente que ajuda e a gente precisa abraçar essa causa. Essa é a meta 5 da Organização Mundial da Saúde para a segurança do paciente. A gente precisa melhorar a adesão à higienização das mãos, que é caótica, né? Na minha experiência, ela varia em torno de 40% a 60% dos últimos tempos. Isso eu estou sendo generosa, mas é claro que tem gente que tem melhores taxas, outros têm menores do que 40%, mas está variando em torno disso. Isso não é diferente no mundo todo, há uma dificuldade, porque aderir a essa prática de usar o álcool, e a gente precisa enfatizar o uso do álcool, 70% na higienização das mãos, e isso é difícil porque fazer adesão a uma prática, isso é uma questão comportamental. E aí como é que a gente muda o comportamento das pessoas? Isso é muito difícil. No rebote da higienização das mãos, eu sempre gosto de falar das unhas. Unhas longas de postiças, elas devem ser abolidas terminantemente da assistência ao paciente, de quem presta cuidado ao paciente. Quem me conhece sabe disso, que eu sou chata com a coisa da unha. Então, assim, mas a gente tem estudos publicados, vários, na década de 80, 90. A gente tem bastante situações comprovadas, né? E isso, a gente tem bastante estudos comprovando que unha é um problema. Estou falando da unha, o tamanho da unha e a unha ser artificial, né? Enfim, então mão, a gente precisa aderir à meta 5 da OMS de uma forma melhor, aderir melhor à prática da higienização das mãos. Uma outra medida de prevenção é em relação à real necessidade do catéter. A gente precisa fazer essa pergunta todo dia para os profissionais que estão na beira do leito, os que indicam o catéter, eles que indicam a retirada do catéter. Então a gente precisa chegar nesses profissionais todo dia. Quem está na beira do leito, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele precisa perguntar ao médico, precisa perguntar à enfermeira, todo dia. O paciente ainda precisa desse catéter mesmo? Mesmo que seja periférico, ainda precisa usar? A criança precisa ainda usar esse catéter? Enfim, a gente precisa sempre fazer esse questionamento, porque a retirada o mais rápido possível de um dispositivo invasivo é condição número 1 para prevenir a infecção relacionada àquele dispositivo. E infecção de corrente sanguínea é a mesma coisa. Se não está precisando mais usar o catéter, tem que sacar esse catéter, passar para medicação oral, enfim. A gente tem que reavaliar, junto com o farmacêutico, junto com o médico, junto com o infectologista, como é que a gente pode administrar as drogas no paciente sem ser por via venosa, se ele tem condições para isso, clínicas, né? Uma outra questão importante é em relação à inserção do catéter, né? A gente tem um pacote de medidas preconizadas internacionais, pelo IHI, que são os bundles, né, de inserção do catéter. São pacotes de medidas que a gente tem que adotar na hora de inserir um catéter profundo no paciente. Essa é uma prática eminentemente médica no Brasil. Então, o médico ele passa um acesso profundo e o enfermeiro tem que acompanhar a passagem desse catéter.
Dentro dos pacotes de medidas estão incluídos a técnica de barreira máxima. A gente precisa que esse médico use capote estéreo, luva estéreo, gorro, máscara. A gente precisa cobrir o paciente com um campo estéreo e essa cobertura precisa ser a recomendação internacional e da Anvisa. Precisa ser de cima do tórax, do pescoço do paciente, digamos assim, até o pé do paciente. Não adianta só cobrir um pedacinho da onde vai ser funcionado o acesso profundo do paciente. Não, tem que ser uma cobertura completa. E quem vai assessorar tem que estar de máscara, gorro, enfim, tem que manter a técnica aséptica durante todo o procedimento. E aí, nesse pacote de medidas, a gente tem um checklist. A gente tem um checklist de inserção de catéter. E aí que eu quero chegar. Muitos hospitais, quando a gente faz auditoria, eles dizem pra gente, a gente pergunta na beira do leito, enquanto controlador de infecção, pergunta na beira do leito, e aí? Tem checklist de inserção de catéter? Tenho, inclusive já estou com um bolo aqui desse mês para te entregar. Quando você vai auditar esses papéis, você vê que está tudo 100% adequado. Ótimo! Higienizou as mãos antes? Sim. Botou barreira máxima? Sim. A técnica transcorreu sem nenhum problema? Sim. Tudo é 100%. Será que tudo é 100% mesmo? Mas o que acontece na minha experiência, que eu vejo ao longo do tempo, que eu vejo na experiência que as pessoas têm um papel, têm um checklist, os catéteres são inseridos, mas o enfermeiro que está auditando o procedimento, ele não tem autonomia para embarrear o procedimento, caso o médico faça uma punção com quebra de técnica, quebra de protocolo de técnica séptica. Então isso não adianta. Coletar papel não resolve, gente. Então o controlador de infecção tem que entender que o colega lá à beira do leito, ele tem que ter autonomia, não é o controlador exatamente de infecção, mas o gestor do hospital, ele tem que ter autonomia para o profissional parar o procedimento, abordar o médico e dizer que, doutor, houve quebra da técnica aqui, a gente vai precisar rever isso aqui agora. Para tudo, vamos ver, vamos restabelecer o cenário. Né? Os enfermeiros, eu vejo os colegas de beira-leito, não têm essa autonomia. Né? Principalmente na rede privada. Essa é uma experiência que tem no Rio de Janeiro. Não sei nos outros estados, talvez os internautas do resto do Brasil tenham uma experiência diferente da minha, mas eu não vejo isso. Na hora do vamos ver, o enfermeiro fica calado e aí ele diz que foi correndo tudo bem, volta lá no papelzinho correndo tudo bem. Controle de infecção que agarra aquele bando de papel para fazer tabulação de dados, eu já sugeria vários aqui no Rio jogar fora. Assim, nem coleta mais esses papéis. Porque quem é que vai dizer que deu alguma coisa errada? Não vai. Então, se você não tem um checklist implantado forte dentro do setor e com respaldo da gestão, não adianta fazer checklist. Você finge que está fazendo. Então, e isso é uma medida importante. Alguns estudos apontam isso. Se você implanta o bundle, o pacote de medidas, mais o checklist de inserção de forma forte, isso é um indicador possante de redução de infecção de corrente sanguínea. Outras medidas, né? Escolha do catéter adequado para a finalidade, sítio de punção, local onde você vai funcionar o paciente é importante. A gente sabe que veia femoral a gente tem que deixar por último. São as que mais levam a infecção de corrente sanguínea pelo local, né? Pelo difícil acesso em região inguinal do paciente. O tipo de cobertura que vai usar interfere. Então, você tem que analisar tudo isso para fazer uma punção. Você tem que montar kit de punção, é ideal fazer isso. Outra prática importante é a avaliação diária do sítio de inserção. Então, você tem que fazer a auditoria beira-leito. Você, colaborador lá, o profissional que está na beira do... Aproveitando esse ganchinho dela aí, fala assim, você tem experiência nos hospitais que tem time de acesso vascular, que parece que é uma medida que alguns hospitais implantam, né? É o último que eu ia falar. Ah, aí, tá vendo? Então só vê tua tosse. Mas vai falando aí. Não, só ia falar mais duas medidas. Essa de inspeção diária do sítio e do sistema, para a gente ver se a película está aderida, para ver se tem sangue no sistema, para ver se está tudo ok com o paciente. A Anvisa orienta que em pacientes em terapia intensiva a gente devesse, né, fazer essa auditoria de acesso vascular a cada 2, 3 horas. Na pediatria, 2 vezes ao dia. E na ala de internação normal, pelo menos uma vez no plantão. Então a gente precisa cumprir essa meta. Quando a gente vai na beira do leito, a gente não vê isso. Então a gente precisa estar muito alinhado ao cuidado muito próximo ao paciente.
Por último, eu diria para vocês o que o Tadeu... quer dizer, eu teria outras coisas aqui, a desinfecção do hub, enfim, né? Antes de falar do último item, uma coisa importante para a prevenção de infecção de corrente sanguínea é treinamento. Treinamento de profissionais é item fundamental. As pessoas precisam ser treinadas como prevenir infecção de corrente sanguínea e as outras infecções também. Capacitação de profissionais antigos, fazer reciclagem, isso é importantíssimo. Capacitação de pessoas para novas tecnologias. Se você introduz um catéter novo, um conector novo, qualquer item, qualquer dispositivo novo, isso requer uma capacitação, um treinamento para usar aquela tecnologia. E pessoas que já são antigas precisam fazer reciclagens daquela tecnologia, porque isso vai caindo no senso comum e a gente acaba, às vezes, cometendo algumas pequenas irregularidades na assistência. Então, treinamentos, capacitações, elas são fundamentais. E aí a gente conta muito com o time da educação continuada do hospital, que são parceiras incondicionais, as enfermeiras educadoras são parceiras incondicionais da equipe de controle de infecção. Auditorias à beira-leito, relação enfermeiro-paciente que eu já falei, quanto melhor a relação enfermeiro-paciente, menores são as taxas de infecção. E aí sim, por último, time de acesso vascular. Esse item parece, já a gente sabe, né, que ele é importante, tem respaldo para fazer você montar um grupo no hospital que só vai trabalhar com a questão do acesso vascular. Na inserção, na manutenção, no checklist, na auditoria. Então é um grupo voltado só para trabalhar a questão do acesso vascular. Time de terapia vascular, de acesso... Aí cada hospital dá um nome. E isso, de fato, é importante porque acabou de ser publicado agora, em agosto de 2019, no Journal of Infusion Nursing, que é o jornal da Sociedade Americana de Enfermeiras de Terapia Intravenosa. Acabou de sair um artigo agora onde um hospital, os pesquisadores avaliaram um hospital que implantou esse time de acesso vascular. E, além dos guidelines de práticas baseadas em evidência, de melhores práticas, de boas práticas, né? Mas implantou um time de acesso vascular. E é impressionante os resultados, assim, são impressionantes os resultados que esse hospital alcançou. Do tipo, vou ver aqui para vocês, 45,2% na redução de inserção de acesso profundo, de catéter profundo. Então, houve uma redução assim, na indicação do catéter profundo, caiu quase a metade, drasticamente. E redução da infecção de corrente sanguínea associada a catéter em quase 90%. Então, de fato, Tadeu tem razão, montar um time de terapia venosa é algo espetacular. Não requer tanta coisa, óbvio, requer recursos humanos, né? Então, se você... Ou seja, fazer prevenção de infecção de corrente sanguínea é uma gama de atividades e sempre pensando no quantitativo de profissional. Não tem saída. Se o hospital tem muita rotatividade, um turnover muito alto, é mais um motivo para reforçar treinamentos, capacitações, para esse time de acesso vascular também treinar as pessoas. Enfim, então você tem que ver a realidade do seu hospital, se tem gente para fazer isso. Por isso que é importante investir em quadro funcional. O gestor não consegue entender isso. Então, uma redução dessa, mostrada, publicada agora... Então, a gente realmente tem que buscar fazer com as melhores evidências, né? Então, basicamente isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao preparo da solução, não é? Você injeta, às vezes, algum medicamento lá dentro. Tem algum estudo colocando onde isso deve ser feito? Se é numa farmácia, pode ser no posto de enfermagem, em capela de fluxo laminar? Como é que está isso? Eu acho que às vezes também esse é um outro ponto, né? Verdade. O ideal, Tadeu, pelo que eu vejo, é a gente fazer num local extremamente limpo, asséptico, enfim, que a gente consiga montar barreiras. Eu acho que o importante é isso. A gente tem que estabelecer um local onde a gente consiga fazer barreira asséptica para o preparo daquela medicação e associada à segurança do paciente, que a gente evite danos, erros de medicação. Então, os hospitais têm adotado fazer medicações à beira-leito, com carrinhos à beira-leito. Então, a gente leva tudo que é de prescrição do paciente para a beira-leito e o profissional prepara, administra tudo ali dentro do leito do paciente. Então, isso é o que eu tenho visto mais aqui nos hospitais, assim, um pouco mais de ponta, né, do Rio de Janeiro. A gente tem visto essa tendência de fazer dessa forma.
Estudos publicados na área de segurança do paciente, eu já vi alguns assim, nesse sentido de preparo de medicação, onde antigamente a gente tinha uma prática, eu sou dessa época, novamente falando, a gente tinha uma prática de reservar um local só de preparo de medicamento e um único colaborador está trancado ali dentro o dia inteiro, preparando medicação de todos os pacientes. Eu já vi estudo publicado com enfermagem em segurança do paciente, onde essa prática terminantemente foi provada nos resultados, eu agora não vou lembrar de cabeça para dizer, mas assim, os resultados foram espantosos de ver que essa prática, ela é totalmente condenável, a gente não deve fazer isso, porque quando a gente isola uma pessoa, por exemplo, um dos motivos que é alegado no estudo, que foi visto pelos pesquisadores, quando a gente isola um paciente dentro de uma única área para ele fazer preparo de medicação de vários pacientes, dentre todos os problemas de troca de paciente na medicação, troca o nome de um com o outro, porque ele está ali sozinho e tal, um outro fator que os pesquisadores viram nesse estudo que eu li, era o fato de que esse colaborador, ele é totalmente interrompido pelos colegas, que sabem que quem quer falar com ele sabe que ele está ali, numa salinha escondida, guardadinho, então fecha a porta, vou ali bater um papo com um colega. Tá todo mundo sabendo que ele está ali dentro preparando medicação, mas não necessariamente ele não tem que ter visitas dentro da área. Então essa prática é totalmente abolida por causa disso, porque no momento que entra alguém para bater papo com você, se você está preparando a medicação, acabou. Segurança do paciente dançou em erros de medicação. Então, por exemplo, existem essas nuances de estudos, né? Então a gente precisa ler de várias fontes para a gente poder ver qual é a melhor prática, qual é a melhor forma da gente fazer. Ao que tudo indica, beira-leito é o mais indicado, porque o paciente é aquele, o medicamento é aquele, eu sou a responsável daquele paciente naquele momento. Então, o meu foco está todo ali, né? E eu preparo na hora que ele vai usar. Que é diferente dessa prática que eu falei, a pessoa prepara para um monte de gente e deixa preparado um tempão. Isso não tem menor cabimento no dia de hoje, né? Em relação a tudo, a prevenção de infecção, a segurança do paciente. Então, assim, estabilidade do medicamento. Estabilidade, sem dúvida, sem dúvida. A questão farmacêutica é extremamente relevante. Então, professor, já estourou o tempo hoje do programa, mas foi esse. Eu teria outras imagens para mostrar para vocês, mas a gente deixa as imagens para o pessoal ver das auditorias de acesso vascular que eu fiz a beira-leito, né? Meados do ano passado até esse ano, eu tinha imagens para falar da experiência que a gente desenvolveu, né? Mas infelizmente o tempo, aí vocês é que controlam. Mas qualquer coisa, eu estou até achando que seria interessante ela voltar, né, professor Tadeu? É muita informação essa pauta, e as pesquisas delas foram sensacionais, né? Eu acho que sim, eu já sabia que a Kátia seria excelente programa com ela, por isso eu a convidei. Aliás, Kátia, vou contar assim, algumas coisas interessantes só para... Mas eu acho que fica já o convite, Kátia. Eu acho que daí nós poderíamos trabalhar, acho que essas auditorias que você faz à beira do leito, aí não focadas só em acesso vascular. Aí já você fazer já de uma forma mais ampla. Eu acho que ir juntando com bundles, acho que fazer uma discussão. O que você acha da gente falar? Aí sobre PAV, sobre infecção do trato urinário e acesso vascular, que faz mais amplo. Porque você não faz auditoria só do acesso vascular. A gente faria um próximo, bem próximo desse, né? A gente faria, então, de novo para cá. Mas você estava falando bem, Kátia, eu me lembrei como a gente se conheceu. Realmente eu peguei. Isso, eu lembrei disso também. Foi assim, eu conheci a Kátia, ela era recém-formada, e ela foi num evento, né? Você estava trabalhando... Não, eu era recém-controle de infecção. Eu não era recém-formada, era recém-controle de infecção. Isso. Recém-controle de infecção e estava trabalhando no Hospital Adventista, não era isso? Isso, era um hospital da rede Golden Cross. Golden Cross, isso, que era uma rede ligada aos adventistas na época, né? E eles fizeram um curso de controle de infecção que eu fui lá. Foi lá que eu conheci a Kátia, né? Então, dos primeiros passos dela do controle de infecção, eu não tinha... Vamos falar a verdade, 1994, Tadeu. Foi, acho que 25 anos.
Sei lá, é muito tempo. Mas olha a gente revelando as intimidades ao vivo do Brasil. Mas eu me lembro que aí o mais interessante, gente, isso aí foi um aspecto curioso. Eu já sei até o que você vai falar. Mas, olha, aí daí a gente se levanta, já que estamos no Rio, o pessoal falou, vamos levar o Tadeu numa gafeira. Que ele gosta uma semana, né, de curso. De curso, no último dia fomos a uma gafeira. E quando eu cheguei na gafeira, na Lapa, quando eu cheguei na gafeira, foi um negócio muito interessante, gente, porque cheguei eu com umas 20 mulheres, e os caras acharam que eu era o dono do pedaço. Lembra, Kátia? Né? Achavam que eu era o grande dançarino lá. Eu fui dançar, acertei o pé da Kátia, gente, de uma maneira sensacional. Imagina, né? Ainda bem que eu gafieira zero. Tadeu paulistano, gafieira zero. Não podia dar uma coisa. Não deu. Dei uma pisada no pé que quase deu um trauma lá. Né? Mas, a gente mas assim, isso também é para dizer que controle de infecção também tem isso, né? A gente faz amigos pelo Brasil, pelo mundo, né? É uma luta. Se você está começando agora no controle de infecção, tem muita gente começando a esse problema. Olha, Kátia, eu não sei, eu queria fazer essa pergunta. Você se sente satisfeita e feliz com tudo que você fez até hoje? Sim, me sinto. Eu gosto da área, eu entrei na área e não sabia nada, você me ensinou muita coisa em uma semana, depois eu procurei me aperfeiçoar cada vez mais, e eu amo o que eu faço, assim, enquanto enfermeira, eu não me vejo fazendo exatamente outra área, né? Então, eu de fato gosto. Eu sei que é difícil, porque é uma área que requer que a gente fale com todas as pessoas do hospital, a gente tem que interagir com todas as áreas do hospital, então é uma área muito desgastante pessoalmente, é uma energia muito grande que a gente gasta. Como eu falei, lidar com o comportamento humano é muito difícil. Firmes aí em todas as regiões do Brasil. Kátia, gostaria de agradecer muito a tua participação. Eu acho que você foi realmente fantástica, né? Como eu disse, eu já esperava isso de você. Eu acho que o convite para a volta parece cenas dos próximos capítulos. Acho que nós deixamos todo mundo ansioso para ver essas figuras. Vai ser melhor, porque aí não vai ser só do acesso vascular, vai ser muito mais completo, né? O programa. E a gente vai falar E aqui, olha, a Rosângela Santos acabou de